Nós estamos gastando e falando muito, gastando um tempo muito precioso falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu creio que nós já falamos muita coisa sobre isso. Mas eu estava analisando uma coisa esses dias. Eu nasci num lar evangélico, sou filho de pastor, isso não significa nada, que filho de pastor não é neto de Deus. Mas eu percebi que, mesmo crescendo no evangelho e descobrindo muita coisa a partir da ótica e vendo através dos olhos do meu pai, que é assim que funciona, antes de você conhecer a Deus de fato, mas nasce no evangelho, você vê o evangelho sobre os olhos do seu pai, não sobre o seu. Eu percebi que eu não conhecia de fato a pessoa do Espírito Santo. Eu tinha muita informação sobre o Espírito Santo. Agora, eu começo a perceber que o Espírito Santo, ele é mais do que uma força, apesar dele nos dar força, ele não é uma força mística. O Espírito Santo, ele não é uma entidade, ele é uma divindade, ele é Deus, ele é uma pessoa, ele é precioso. Temos ensinado constantemente os irmãos a buscarem um relacionamento profundo e profuso com a pessoa do Espírito Santo. Isso não é fácil. Na quarta passada eu dei início a isso. E não é fácil porque o corpo, ele não quer se relacionar com o Espírito Santo. Hoje eu quero, apesar de ter passado outro tema lá para eles, eu quero falar sobre poder e unção. Nós temos falado muito sobre presença. Mas quando você fala sobre presença, eu comecei a perceber que alguns irmãos começam a desprezar o poder. Desprezar a unção. Falando, não, poder é produto, eu quero é a pessoa. De fato, nós já aprendemos e foi ensinado aqui que a pessoa do Espírito Santo é uma pessoa, óbvio, e o poder é o que ele derrama. Isso não deve ser desprezado em detrimento ao outro. O poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo é extremamente necessário na igreja. E o poder do Espírito, a unção do Espírito, ele vem para um serviço. Ele vem para um serviço, ele vem para preencher você. A Bíblia diz, quando Jesus abriu o texto da Bíblia em Isaías, no capítulo 60, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. 61, né? Vamos ler, Isaías 61, por favor. Pega a sua Bíblia. Versículo 1. E agora veja uma coisa muito interessante. O texto começa assim dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga, o Espírito do Senhor está sobre mim. Agora, foi ensinado aqui na quarta passada que a presença dele está em você. E a presença do Espírito, ela não vem em você, ela está em você. E ela está em você de uma maneira automática. Quando é que nós recebemos a pessoa do Espírito? De uma maneira automática, subsequente, quando você recebe a pessoa de Cristo. Recebeu Jesus, o Espírito Santo vem em você. Em João 14, no versículo 16, Jesus fala, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique para sempre com você. Então veja, o Espírito Santo não vem lá do céu quando você clama. O Espírito Santo não vem lá do lugar escondido quando você clama. Ele é extraído de dentro de você. Por isso que Jesus disse, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então onde é que está a água viva? Lá no céu, a água viva está onde? Dentro de você. E aonde o Espírito Santo mora? Você vai se lembrar, que até está na internet, provavelmente é uma sequência do outro, você lembra que nós falamos que o homem ele vive em 3 reinos. O reino da carne, o reino da alma e o reino do Espírito. Antes desse homem conhecer Jesus, o espírito dele é um espírito morto. A Bíblia chama isso de depravado, ele não nasceu de novo. O espírito dele é completamente inapto. Mas quando ele conhece Jesus,
o Espírito Santo vem e se assenta no espírito dele. Onde é que o Espírito Santo mora? No seu espírito. Ele não mora no seu corpo. Ele não mora na sua alma. Quando você ouve o Senhor, você não ouve Ele no ouvido. Você ouve no espírito. Percebeu o que eu disse? Aí eu ouvi a voz do Senhor no ouvido. Não, você ouve no espírito. E é do espírito, do seu espírito, que o Espírito Santo chama você para um momento e um período de comunhão. Porque Ele está lá no seu espírito. Para você entrar e descobrir e entender e conhecer isso, você precisará ter acesso a esse momento. Por isso que em Mateus 7, no versículo 7 e 8, Jesus ao ensinar, ele está no período de ensinando a orar. Desde o capítulo 5, 6 e 7, Jesus está ensinando a orar. Em Mateus 7, no versículo 7 e versículo 8, Jesus disse, pede e dai-se-vos-á. Ele diz o quê? Pede e lhe será dado. Busque e encontrará. Bata e a porta se abrirá. Veja que Jesus ensina que isso foi... Começamos isso na quarta passada, nos ensinando aí os 3 reinos da oração. O reino do pedir, o reino do buscar e o reino do bater. Isso foi ensinado na quarta passada. Agora, é no período da busca, como você veja, busca e encontrarão. E o Senhor fala, né? Os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Diz ou não diz? Amém? A Bíblia sugere que todo aquele que busca, diz lá, encontra. E a Bíblia vai dizer que aqueles que me buscarem de todo o seu coração, irão encontrar. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que creem nele, creia que ele recompensa aqueles que o buscam. E qual que é a recompensa de quem busca? Está lá em Mateus 7, encontrar. Por isso que ele fala que aquele que me busca de todo o coração irá encontrar. Porque o Espírito Santo, ele necessita de um tempo para você encontrar ele. Tempo esse de mortificação da carne. Olha, você pode conseguir muitas coisas na sua oração carnal. Como o texto de Mateus 7, verso 7 sugere. Todo que pede, recebe. Nesse primeiro movimento que você faz na oração do reino da carne, você pode conseguir muitas coisas. Mas você só pode conseguir coisas, nunca a pessoa. Porque para encontrar a pessoa do Espírito Santo, você deverá avançar até o reino do Espírito. E aonde é que o Espírito Santo está? No seu Espírito. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito luta contra a carne. E Jesus vai dizer que o Espírito está sempre pronto. Pronto para quê? Mais uma vez, Jesus está falando de oração. Ele sobe para orar no Getsemane e os discípulos ficam fazendo o quê? Dormindo. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. E ele diz assim, vocês não conseguem orar comigo um tempo mínimo. Qual é o tempo mínimo? No mínimo, crentinho sem vergonha, no mínimo 1 hora você não consegue orar. Agora veja que Jesus fala que um discípulo que preste ora no mínimo 1 hora. Não sou eu que estou falando. E ele fala assim, vocês não conseguem orar no mínimo 1 hora. E agora Jesus vai dizer o seguinte, preste atenção nisso, é muito poderoso. Vigiai e orai, vírgula, para não cair em tentação. Jesus está dizendo aos discípulos. Veja que nesse contexto, Jesus não está falando de pecado, ele está falando de oração. Jesus literalmente usa uma frase que Leonardo Ravenhill transcreveu ela do seu modo. Ele simplesmente replicou a frase e disse, o crente que ora deixa de orar, o crente que ora deixa de pecar, o crente que peca deixa de orar. É isso que Jesus está dizendo, vigiai e orai para não cair. E o que Jesus está dizendo é literalmente isso, quem ora não cai, quem deixa de orar cai. Aí logo sequente Jesus diz assim, ó, na verdade, o Espírito está sempre pronto. Pronto para quê? Para orar. Mas a carne,
o reino da carne não gosta de orar, ela é fraca nesse ponto. Jesus está dizendo que qualquer hora, qualquer momento, se você acionar o seu espírito, ele vai estar pronto para orar, porque é nele que está a pessoa do Espírito Santo. Mas a carne, ela é xarope. A carne é cansativa, ela é confusa. A carne é emocional, porque ela apela para as concupiscências, ela apela para a fome, ela apela para a ira, ela apela para a raiva, mas o Espírito, ele está sempre pronto. Agora veja bem, mesmo lá na presença do Espírito, aonde ele está sentado, o Espírito Santo não vem do céu quando você conhece a presença dele. Porque nós acostumamos a falar sentir a presença de Deus. Ninguém sente a presença de Deus, irmão. O que você sente de fato é o seu poder. A presença você conhece. O que você sente é a unção. Agora, quando se conhece a presença do Espírito? Quando você aciona o seu Espírito. Quando você entra num nível mais profundo de comunhão com Ele. É nesse momento de intensa adoração, de intenso louvor, de intensa meditação nas Escrituras, que o Espírito Santo flui do seu interior, porque Ele é o rio de águas vivas. E Ele flui do seu interior. Quando conhece a presença do Espírito? Quando adora, quando busca, todo que busca encontra, e quando bate. E o reino da adoração e da busca é diferente do reino do pedir. Veja, vou dizer de novo, você consegue muitas coisas orando 15 minutos por dia. Você consegue muitas coisas orando 20 minutos por dia. Você consegue muitas coisas orando meia hora por dia. Você consegue muitas coisas só pedindo. E a Bíblia diz, todo que pede recebe, está claro isso. Então não estou aqui dizendo que você não deva só pedir ou não deva pedir. É óbvio que a Bíblia Sagrada te ensina a pedir. E a Bíblia também ensina, irmão, que o Evangelho também é o Evangelho de benevolência. Diga amém. Bendiga minha alma ao Senhor, adoração. Mas não te esqueça de nenhum de teus benefícios, bênção. O Deus que nós adoramos é um Deus recompensador, isso é óbvio. Veja, a Bíblia não diz que você não deva buscar a cura e a bênção do Senhor. Ela sugere que você não deva buscar só isso. A Bíblia não diz que Deus não tem cura e bênção para te dar. Não é saudável você querer apenas isso. Não é saudável você esquecer da pessoa e identificar o produto. O que Deus tem para você, Ele vai te dar. Portanto, o nosso contexto aqui é te ensinar que existe algo além da estação do pedir. Existe algo além do reino da carne. Existe algo além desse primeiro processo cristão de querer as bênçãos de Deus. Que não é um processo errado. Eu digo que é um processo incompleto. É um processo cristão sem profundidade, mas não errado. Existe algo além da cura, algo além das bênçãos, apesar de ter as bênçãos, de ter a cura e ter a prosperidade, existe uma pessoa lá aí dentro. Veja bem, nem vou dizer lá. Eu vou dizer que existe alguém aí dentro do seu espírito querendo se relacionar com você. E essa pessoa que está sentada no seu espírito, ela se chama como? Espírito Santo. E enquanto você não acioná-la, ela ficará em silêncio. Nesse ponto o apóstolo São Paulo diz, não apague ele, não é matar, não deixa ele quieto. Agora, no exato momento em que você entra no nível profundo de adoração, numa comunhão contínua com o Espírito Santo, diária, você já passa o reino da carne, você já vai direto para o reino da alma e do Espírito. Você avança naquele reino cansativo da oração. Do glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Abençoa meus pecados, Senhor, eu te abençoo. Ô Senhor, abençoa meus pecados, Pai, eu te abençoo. O cara começa a orar e repetir as coisas que ele já nem sabe mais o que ele está falando.
É ou não é? Você avança nesse nível e você já começa no nível mais profundo. Quantos aqui, queridos, seja honesto, já chegou no momento da sua oração que agora aquilo ficou tão silencioso que parece não ter ninguém ali? E as lágrimas só rolam. Quem já teve essa experiência? Ora, se você não teve, você ainda não encontrou o Espírito no seu espírito. Nesse período, o Espírito Santo, você precisa entender que ele é silencioso. Ele não é escandaloso. Aleluia. Diga amém. Diga amém. A Bíblia diz lá no contexto do Velho Testamento que o profeta saiu e viu uma grande tormenta. E o Senhor não estava na tormenta. Ele ouviu um grande barulho. E o Senhor não estava no barulho. Mas ele viu-se um grande silêncio. E uma nuvem desse tamanhozinho. E ele percebeu que Deus estava naquele sinal. Eu já percebi, irmãos, que o Espírito Santo é singeloso. Ele é bem singelo. Ele é sossegado, ele é gentil. A presença do Espírito Santo não é escandalosa. Sabe aquela lágrima silenciosa, mas não aquela lágrima de dor. Se você já pôde ver algumas pessoas que entram nesse momento, você percebe que aquela lágrima não é de dor, de sofrimento, que aquele gemido é um gemido sincero de adoração. E esse gemido você só consegue e só entende quando você encontra ele no secreto. Agora, é óbvio que lá naquele lugar nós encontraremos também o poder e a unção. Bom, eu já falei muito sobre a presença. Hoje eu quero explicar a você a importância da unção. Volta a Isaías 61, no verso 1. O Espírito do Senhor está sobre mim. Agora veja bem, a presença está em mim, mas o poder não está em você. A presença não vem do alto. O poder, ele vem do alto. O poder é um produto. A presença é uma pessoa. A Bíblia diz que o poder está sobre você. Agora veja bem. O poder do Espírito é igual à unção do Espírito, que é igual à autoridade, que é igual à virtude. Unção, virtude, poder, autoridade são sinônimos. Presença, glória, pessoa, Deus são a mesma coisa. Percebeu o que eu disse? A palavra unção, já disse isso várias vezes, vem da palavra dunamis. Virtude vem da palavra dunamis. Autoridade vem da palavra dunamis. E poder vem da palavra dunamis, que quer dizer dinamite. E isso fala de um produto que é derramado sobre o homem. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre a carne. E por que esse espírito vem sobre você? Por que esse espírito vem sobre você? Porque quando você recebe o espírito? Quando você recebe Jesus. E Jesus fala em João 14, verso 23. Ele diz, se você crê em mim, se você ouvir as minhas palavras, põe por favor João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos nele e faremos morada. Ele não diz se você me buscar. Ele não diz que eu vou pôr a mão, você receber a mão na cabeça e vai. Você não pode pôr a mão na cabeça de uma pessoa e falar, receba Jesus. Porque Jesus vem por fé. É pela graça. Percebe? Diga amém. E a Bíblia diz que ninguém vai buscar ele se não for ele o atraindo. João capítulo 6, no versículo 37, diz que essa é uma obra de Deus. Não fostes vós que me escolhestes, foi eu que escolhi a vós. João, põe lá, 6:37, diz assim, ó. Esse é um texto, inclusive, gente, que as pessoas gostam de usar só a parte B do texto. Todo o que o Pai me dá, esse vem a mim. A gente só usa a última parte. Quem vem a mim, jamais lançarei fora, não é? Mas olha a parte A. O que o Pai me dá, vem a mim.
Agora veja o verso 44 desse texto. Veja que a salvação é atração, não depende de busca. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não os trouxer. Então veja, você vem a Deus porque Deus foi a você. Você ama a Deus porque Deus te amou primeiro. Não fostes vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós. Isso está claro. Agora, no processo do Espírito Santo, ele vem automaticamente quando Jesus vem sobre você. Volta o texto, João 14, 23. Você não busca a pessoa do Espírito. Você busca o poder do Espírito. A pessoa do Espírito, ela vem subsequente à pessoa de Cristo. Leia o texto em voz alta. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. Automático, percebeu? Não tem nenhum ritual. Viremos nele e faremos morada. Quem tem Jesus aqui? Então você tem o Espírito Santo. E quero te provar isso de uma maneira mais sucinta. Veja Gálatas 4 e 6. Então, o movimento pentecostal, durante muitos anos, cria uma chamada segunda bênção. Que apesar de ter Jesus, você tinha que falar em língua para ser salvo. Quem lembra desse período? Um período ridículo, inclusive. Porque para ser salvo é fé. Você não precisa ter dom para ser salvo. Você não precisa ter poder do Espírito para ser salvo. Você tem o Espírito Santo. E ele vem quando? Leia lá em voz alta. E porque vocês são filhos, eu ministrei sobre você o Espírito Santo, orei, disse receba, e o Espírito Santo veio para o seu coração. Amém? Por que o Espírito Santo vem no seu coração? Porque você é filho de Deus. Aleluia. Põe Romanos 5 e verso 5. Veja que o Espírito Santo é uma experiência subsequente, automática à salvação. Leia em voz alta, vai lá. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Uau! Toda vez que você lê a palavra coração é consciência, viu? Não é o músculo, é consciência. Agora você percebeu que o Espírito Santo, ele vem em você quando você tem a pessoa de Cristo. Isso é lindo. E você pode ficar aí a vida toda sem acionar o Espírito para ele lhe capacitar. Aí agora temos uma diferença. Porque agora o que eu vou falar para você é sobre a capacitação do Espírito, que já está no seu espírito. Para você se tornar de um cristão comum, que Paulo usa esse termo cristão comum, que ele chama de cristão carnal, de cristão menino, para passar de um outro estágio e passar a ser chamado de cristão funcional. E quando você se torna um cristão funcional? Voltando ao texto de Isaías 61. Vamos ler isso em voz alta, vai lá. O Espírito do Senhor está sobre mim. Agora veja, porque Ele me ungiu. Agora preste atenção na preposição, para algo. Uau! É tremendo ou não é? Em Atos 1:8 diz que o Espírito do Senhor vem sobre você para ser testemunha. Agora veja que o Espírito Santo vem em você não é para algo. Quando o Espírito mora em você, ele te transforma. Quando o Espírito Santo vem sobre você, ele te torna capaz. É dentro de você que ele vai, através da interação seu espírito e sua alma e seu corpo, que ele vai moldando o seu caráter, produzindo em você o fruto do Espírito, fazendo com que você seja transformado na imagem e semelhança de Jesus Cristo. Agora você percebe que o processo do poder e da unção, veja, ungir, unção, é o Espírito sobre você. Ele vem para um processo de capacitação ministerial. E diz lá, ó, ele me ungiu para quê, gente? Pregar boas novas aos pobres, cuidar dos quebrantados de coração, anunciar liberdade aos cativos, das trevas aos prisioneiros, libertação aos prisioneiros. Prossegue. Verso 2.
Agora veja a pregação: para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e para consolar os que choram. Você percebeu que a unção do Espírito, volta ao verso 1, é de uma extrema necessidade para cada cristão? Para ele ser proclamador, para ele ser um pregador, para ele ser um libertador, para ele curar em nome de Jesus, para ele pregar e o pecador se arrepender. Isso é ungiu-me. E querido, o apóstolo São Paulo fala que todo mundo, em uma certa medida, ele é ungido. Por favor, 2 de Paulo aos Coríntios 1, no verso 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos, diga mais alto, eu sou ungido. E essa é a mesma unção que Jesus recebeu. A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Agora veja, existe uma diferença de com o Espírito e no Espírito. No Espírito é Ele em mim. Com o Espírito é Ele sobre mim. Agora Jesus foi ungido com o Espírito Santo para quê? O qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus não era só com ele, Deus estava nele em toda a sua plenitude. Mas agora está falando de uma virtude sobre, cobrindo você. E eu quero te ensinar aqui nessa noite, nos próximos cultos, uma capacitação de unção que vai se estender e mostrar que você é ungido. E o movimento tradicional quer dizer para você que não tem crente ungido, mas o que eu estou lendo ali é diferente. O que eu estou lendo ali é que eu sou ungido. Quem pode dizer isso? Existe ou não existe crente ungido? Então levanta a voz e a mão e diz: eu sou ungido. E você é ungido por quem? Pelo Espírito Santo. E Jesus fala, veja, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para proclamar, para pregar, para curar. Isaías 61 primeiro. E agora ele diz: se vós credes em mim, farás as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores. Então você também é ungido. E sabe de uma coisa? Além de ungido, você tem o Espírito Santo em você. E agora você precisa entender e encontrar a unção, o poder que Ele nos deu. Eu lhe dei poder e autoridade. Diga amém. Para quê? Veja que o poder é para uma missão, para desempenhar um papel. Sem esse poder você não prega. Você pode palestrar, mas pregar nunca. Pregar é proclamação. Político não proclama. Político palestra. Quem proclama, quem profetiza, é só quem está ungido. É só quem tem o Espírito sobre ele. Uma coisa que eu aprendi sobre essa unção com Charles Finney, que ninguém consegue absorver essa unção se tiver com o corpo cansado. Charles Finney dizia que quando ele estava cansado, a unção não vinha sobre ele. Porque escute o que eu vou te dizer, a unção precisa vir sobre o seu corpo. A unção vem no corpo, porque você toca nas pessoas, você ora para as pessoas, você libera. O que você transfere sobre as pessoas não é a presença. O que você transfere sobre as pessoas é o poder. Você não transfere a pessoa do Espírito, você transfere a unção do Espírito. Por isso que Jesus disse: coloque as mãos. O apóstolo São Paulo, quando liberou em Éfeso o poder do Espírito, a Bíblia diz que ele colocou as mãos e liberou o poder do Espírito sobre eles. Uau! Uau! E isso está no seu físico. Essa unção vem para o seu ministério.
A presença vem no seu espírito. A unção vem para o seu chamado. Agora escute o que eu vou dizer. Sem a pessoa do Espírito em você, a unção mata você. Por isso, queridos, que você começa a perceber que algumas pessoas começam a ser tremendamente usadas por Deus e caem, por falta de relacionamento. A unção do Espírito, a graça do Espírito, a presença do Espírito, se ela não for relacionada, ela se silencia. Por isso que Paulo vai dizer, não apagueis o Espírito. A palavra é não silencie ele. Aí agora o poder fica no ministério. A unção que veio sobre você, ela permanece, porque ela é irrevogável. Mas sem a comunhão com a pessoa do Espírito, a unção mata você. Por isso que existem grandes ministérios e um desvio no caráter do mesmo tamanho. Por isso que você vê pessoas que fazem milagres, pessoas que curam, mas que estão em pecado, porque a unção está sobre elas, mas elas não têm a pessoa do Espírito, elas não têm relacionamento com o Espírito. Você entende o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. Sem relacionamento com o Espírito, o poder que veio sobre você mata você. Portanto, se você não tiver um profundo relacionamento com o Espírito, não queira ser usado por ele. Você não vai suportar essa unção. Você pode dizer para o irmão do lado, eu preciso dos dois. Muito mais da pessoa. Fala para ele aí, fala para o irmão do outro lado. Espírito vivo, Deus. E por que você precisa da presença do Espírito? Senão a unção mata você. O poder do Espírito, gente, é algo muito poderoso. O poder do Espírito é algo sobrenatural. Eu quero te ensinar nessa noite a desejar ser ungido, a desejar ser um mecanismo na mão de Deus. Ora, se Jesus disse, eu sou usado pelo Espírito, porque Ele me ungiu, você também deve ser. E você também deva querer. Mas o poder do Espírito não vem para um playground. O poder do Espírito vem para lhe capacitar. Veja bem, o poder do Espírito lhe capacita, a presença lhe mantém. Diga amém. Porque o poder não está em você. Diferente da presença, a presença está em você. O poder vem do alto. O poder vem do alto. E ele vem de fora. Por isso que lá no Pentecoste, Pedro viu, o escritor, de Atos, Lucas, ao escrever, viu um fogo descendo sobre eles. É o poder sobre. E veja você, que quando esse fogo desceu, eles logo começaram a profetizar. E saíram dali e começou a acontecer milagres. Logo no dia posterior a essa experiência, eles vão para o templo na hora nona, conheciam ali um coxo de anos que pedia esmola naquele tempo, e nada demais acontecia. Mas agora aqueles apóstolos estavam com poder sobre eles, com a unção sobre eles. Então agora Pedro, a Bíblia diz, cheio do poder do Espírito. Uau, olha para mim, cheio do poder do Espírito. Uau, eu vou poder olhar para você e dizer, você está cheio do poder do Espírito. Eu vou poder olhar para você e dizer, há algo diferente nessa pessoa, há uma língua de fogo sobre ele. Uau! A Bíblia diz que Pedro estava cheio do poder do Espírito. E agora Pedro estava diferente, porque ele agora se sentia confiante. Ele se sentiu ousado. Ele estava sem medo, aquele Pedro medroso, fujão. Ele olha para o homem e ele diz, não temos prata, não temos ouro, mas o que eu tenho, uau, é o poder que está sobre mim. O que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Será que você pode dizer, o que eu tenho, isso eu te dou?
Será que você pode fazer isso? A Bíblia diz que Pedro estava com tamanha unção sobre ele, que a sombra dele curava as pessoas. E Paulo rasgava pedaço da sua roupa. Diferente do camarada lá de São Paulo que vende R$1.000 o lenço. Paulo rasgava e dava. Ele dizia, olha, eu não posso ir na sua casa. Aí fala o seguinte, vai lá e põe sobre o doente. E o doente vai ser curado. Que nível de unção é essa, irmãos? Mas eu estou falando da perfeição. Ao mesmo tempo que pessoas ungidas devem ter um relacionamento com o Espírito. O secreto provoca o externo, mas nem sempre o externo leva para o secreto. Nem todos que têm a unção têm a pessoa. Nem todos que têm o poder têm a pessoa, mas todos que têm a pessoa terá o poder. Aleluia! Isso é poderoso. Você consegue entender essa profundidade? Você consegue compreender isso? Que o poder do secreto, do escondido, daquilo aonde ninguém vai, onde é que mora o poder do Espírito? Da onde ele vem? Quem está comigo aí, diga amém. Da onde vem o poder do Espírito? Abra aí Abacuque 3, no versículo 4. Aonde está a unção? Irmão, primeira coisa que você deve aprender: a unção que você almeja e o pecado que você tolera não combinam. Você deve fazer uma escolha entre a unção que você quer e o pecado que você tolera. Olha o texto, aonde é que está o poder? O seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia, veja que o poder está escondido. A presença está em você. E a presença não vem em doses. Ele vem inteiro. O poder vem em doses. Se eu busco pouco, ele vem mais ou menos. Se eu busco muito, vem línguas de fogo, assim, ó, corrente de fogo. O poder, a unção, ela vem em doses de acordo com a minha busca, com o meu desejo, com a minha fome. E como esse poder ele é liberado? Primeiro, ele mora onde? Num lugar escondido. Que lugar escondido é esse, gente? Ele é liberado de onde, essa unção? Ela vem do alto, mas ela vem de lugares altos. Esse poder é liberado através da entrega. É quando nós nos entregamos que ele libera seu poder sobre nós. Foi o que Jesus disse. E o Espírito do Senhor está sobre mim para, etc, etc, etc. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Você pode dizer essa frase para o seu irmão? Descerá sobre você o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Como você se entrega para receber esse poder? Como você se entrega? Em adoração, em espírito e em oração. Por isso que Jesus fala que a adoração tem que ser em espírito ou no espírito. É onde está a pessoa do Espírito Santo. É através da oração, dos cânticos, através da meditação na sua palavra, que você vai encontrar os lugares escondidos. Agora veja bem, você não irá conseguir se entregar ao Espírito enquanto ele não for plenamente real para você. Por isso que em Hebreus 11:6 diz, é necessário que aquele que creia que ele é real e recompensa aqueles que o buscam. Em Mateus 7:7 Jesus diz, quem busca, encontra. E Jesus disse isso, a Bíblia deixa claro isso. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes com toda a sua consciência, todo o seu coração.
Uma coisa eu entendi sobre entrar na presença de Deus. A Bíblia diz: quem entrará no Santo dos Santos? Aonde é que é o Santo dos Santos hoje? No seu espírito. A Bíblia diz: quem entra? São os que têm as mãos limpas e um coração puro. Agora veja bem, a palavra coração na Bíblia é traduzida por consciência, não é o músculo. Então a Bíblia diz que é quem está com a consciência pura. Isso nos leva à confissão de pecados, isso nos leva à renúncia de pecados, isso nos leva a perdoar, a pedir perdão. Ninguém vai entrar com uma consciência danificada, com coisas pendentes, com algo contra alguém, ou alguém contra ele, com feridas. Ninguém vai entrar no Santo dos Santos com essas reservas. Você tem que ter sua consciência tranquila, para você encontrar ele lá naquele lugar. Diga amém. E a recompensa de buscar, como eu já disse, é encontrar. Agora veja bem, por isso que Jesus fala em João 29:13, buscar-me-eis e me achareis. Ou seja, você vai achar ou não? Agora veja em Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, de madrugada me acharão. E como que funciona isso? Eu quero que você ponha na tela agora o texto de Deuteronômio 32:13. Eu vou te mostrar onde é que está a unção, onde é que está o poder. Quem quer essa unção na sua vida? Honestamente, você quer para quê? Para falar que você é o mega ungidão? Para que você quer o poder? Para falar, eu sou o poderosão? Veja Deuteronômio 32:13. Você vai ler isso aqui, não vai fazer sentido nenhum. Mas já te explico o que o texto quer dizer. Ele o fez cavalgar, é sobre Jacó, viu? A visão de Jacó. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha, com o óleo extraído do penhasco pedregoso. Esse texto é muito doido. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Um dia o rapaz me perguntou o que é avivamento. Eu peguei ele e falei assim, vou te mostrar o que é avivamento. Você está vendo aquela vaca lá no pasto? Não é avivamento. Está vendo aquele passarinho lá no poste? Não é avivamento. Então o que é avivamento? Avivamento é o dia que você vê a vaca lá no poste cantando e o passarinho lá no pasto cantando. Isso é avivamento. Veja que texto maluco sobre unção. Sabe o que esse texto está dizendo? Presta atenção nisso. Os lugares altos, o lugar do Senhor, o lugar da unção está em lugares altos. E os lugares altos, querido, não é lá no céu. Fala de lugares altos na adoração. Você não sobe daqui para encontrar o Senhor. Flui do seu interior. E ali é os lugares altos. E o texto diz, é lá que ele te alimenta. E aí Davi vai falar sobre o tempo da oração. Ele diz, Isaías, né? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, né? Voarão como águias, correrão e não se cansarão. Agora olha o que a Bíblia diz, que quando você entra nesses lugares altos, você começa a ser alimentado por ele, e ali você encontra o poder. É ali que o poder do Espírito está escondido. E a Bíblia diz que você é nutrido. Diga amém. E a Bíblia diz assim, ele fez chupar o mel da rocha. Quem é a rocha? É Jesus. E o mel é o fruto. Eu mal sabia que saía mel de rocha. Mas na unção tudo é possível, né? Você já assistiu as Crônicas de Nárnia? Ô, filme maluco, né? Mas explica muita coisa. Agora diz assim, preste atenção. E a Bíblia diz que o azeite, ele é extraído, preste atenção. A presença, ela precisa buscar, mas o poder tem que ser extraído da presença. Uau! Da onde que sai o mel? Da rocha. Quem é a rocha? É a pessoa. Agora você percebeu que o poder do Espírito, ele tem que ser extraído. Ele tem que ser conquistado. O Espírito Santo, gente, ele vem pela graça. Ele vem na conversão. Agora o poder tem que ser conquistado.
tem que buscar, ele precisa ser extraído. Você tem que pagar um preço para receber esse poder, seja ele do qual for. Primeiro nós aprendemos ali que ele está em lugares altos da adoração. Quando nós adoramos, a Bíblia diz que nós cavalgamos nas alturas da terra. Neste ponto, a Bíblia fala de você estar nas regiões celestiais, assentado com Deus. Aonde é que você vai? Nas regiões celestiais. Agora a Bíblia diz algo surpreendente sobre essas alturas. Ela diz assim, ó, nas alturas. Aonde, gente? Ele o fez chupar o mel da rocha, da onde é extraído essa unção. Isso é, querido, a incrível unção e o poder de Deus. É ali que você extrai, é no escondido. Isso é sobre Jacó, quando ele teve esse encontro pessoal com o Senhor que todos nós conhecemos. Por isso que eu digo que antes de você ler as Escrituras, você deve ter um tempo de oração. Porque o mel está aqui. Se você lê a Bíblia sem comunhão com o Espírito, é só letra. Muita coisa você não vai entender. Mas quando automaticamente você ora e lê, ora e lê, ora e lê, as letras crescem e saltam na sua cabeça. Você sabe que eu sou muito louco. Não gosto de falar, não, esse pastor é maluco. Mas eu fico assim em casa. Muito mais no hotel do que em casa. Andando para lá e para cá. Veja, a minha consciência está lendo, o meu espírito está orando. E a Bíblia diz que quando eu oro no espírito, meu espírito ora, mas a consciência fica inútil. Então eu posso ler à vontade. A minha consciência entende a Bíblia, o meu espírito está em espírito. E eu estou aqui lendo. Lendo a Bíblia e orando. Lendo a Bíblia e orando. Senhor, não sei o que, te adoro. E lendo. Daqui um pouco, salta. A letra fica gigante. E ela salta na minha mente. Eu falo, rapaz, que tesouro, menino. Que é isso? Aí eu paro. Por exemplo, em Provérbios 8, primeiro diz, a sabedoria clama, o entendimento grita. Agora no Espírito, como que você lê um negócio desse? Sabe que muitas coisas não estão na carne. Eu te disse que na carne você pode ser curado quando pede. Na carne você pode receber uma bênção ao pedir. Na carne Deus pode fazer um dinheiro aparecer na conta bancária. Receber. Muitas coisas podem acontecer por você e para você no primeiro nível da oração, que é a oração da carne. Pedi e dai-se-vos-á. Mas o mel escondido, a revelação profunda, irmão, revelações sobrenaturais não entram em mentes superficiais. Revelações profundas não alcançam corações rasos. As coisas profundas de Deus estão em lugares altos. As coisas profundas do Espírito estão escondidas. A Bíblia diz que o seu poder está escondido. Eis, aprofunde esse cristianismozinho seu, michuruca, fuleira, cristianismozinho de átrio, de pedir, minha bênção, minha cura. Que eu veja bem, Jesus cura, dá bênção, tudo isso. Mas veja, é um cristianismo incompleto. Existe um nível profundo, que está nos lugares altos. Quando você fecha os olhos e você começa a adorar, você começa a cavalgar em lugares altos. Você começa a voar como águias. E a Bíblia diz que nesse mundo você corre e não se cansa. Você voa como águias, você caminha correndo, porque você está ali. Paulo disse que existe algo que ele ainda não sabe se foi no corpo ou fora dele.
Mas eu sugiro que nesse nível você é transladado. Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Veja, começa a saltar a palavra do Senhor sobre você. Aqui está o mel. As maiores pregações minhas surgem dessas loucuras. Eu começo a falar e começo a orar no Espírito e fazer isso aqui. Salta. Você sabe, queridos, sabe por que a unção e o poder do Espírito não veio de uma maneira sobrenatural sobre você? Porque você está satisfeito com o que você está vivendo. A Bíblia diz que Ele derrama águas somente sobre os que estão com muita sede, só sobre os sedentos. Se está bom essa fé para você, é só isso que você tem. Porque você precisa estar muito insatisfeito para ir para lugares altos, em lugares secretos, escondidos, que você só entra por meio de uma adoração profunda. Mas não só profunda, extensa, profusa. Uma adoração regada de lágrima e baba, silenciosa, adoração de Ana. Mulher, tu está bêbada? Não, não estou bêbada, mas você está orando como um bêbado. Não foi isso que disseram para os galileus? Como que se ora como um bêbado? A Bíblia diz, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Aí Paulo vai dizer, fazer o contraponto, né? Não vos embriagueis com vinhos, mas embriagueis do Espírito. Esse derramar maluco, que quem olha de longe faz, cara, está louco. É um bêbado. Como falar de Ana, e como falar dos galileus. Mas não, na realidade você está em lugares altos. Ó, que doido. Na realidade você está voando como águias, correndo e não se cansa. E a Bíblia diz que ali as suas forças são renovadas. É porque eu sou tímido. Se eu fosse um pregador pentecostal, eu já estava fazendo aviãozinho aqui há muito tempo. É, né? Aí deixa eles. Não assusta não. Se fosse aqueles pregadores assim pentecostal, eu já estava plantando bananeira, tudo mais. Cada um tem o seu jeito, né? Eu gosto de ficar do meu. Tem gente que vem pregar em Curitiba. Eu estava com um pastor amigo meu, que pregou esse final de semana, aí encontrei no aeroporto, Felipe. Rapaz, o povo aqui é diferente, né? Falei, por quê, Felipe? Eles não respondem, você está pregando. Falei, cara, é o jeito deles. Eles recebem daquele jeito, acostume-se. Eles recebem silenciosos, não significa que não estão recebendo. Lá, meus, eles estão assim. Aqui é o jeitinho deles, eu já acostumei e até gosto. Em alguns lugares eu falo, calma, querido, deixa eu concluir, depois você bate palma. Mas veja o que a Bíblia Sagrada está dizendo, para você entender. De comer o mel, deliciar da sua presença. Abre Isaías 43, 18 ao 19. O que é o azeite das perneiras, ou das rochas? O azeite. Irmão, há uma unção tremenda aqui hoje. Ó, estou tudo arrepiado. Quem tocar em mim toma um choque de 490 volts agora. Se você pôr a mão no meu fio de cabelo, fura a sua mão. É Isaías 43, verso 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Pode continuar. Veja que estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não o percebem. Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Agora preste atenção nisso. De onde esses rios fluem? Veja que esse texto não está falando do deserto da terra apenas. Veja, a Bíblia é uma revelação muito profunda. Olha esse texto de Isaías 41 e 17.
De onde o Senhor vai tirar esses rios e o que são esses desertos? Isaías 41, no verso 17. O pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, Senhor, lhe responderei. Eu, Deus de Israel, não lhe abandonarei. Uau! De onde esses rios fluem? De onde os rios fluem? Dos lugares altos. E esses lugares altos, queridos, estão na intimidade, na adoração, na comunhão com o Espírito Santo. É quando nós começarmos a experimentar, veja, o Senhor. A Bíblia está falando que é dele que sai a água. Mas nós já aprendemos que às vezes essa sequidão, querido, a coisa mais horrível que tem é você estar seco no Espírito. Quando eu sei que eu estou seco no Espírito? Quando eu não tenho vontade de orar. Porque quanto mais do Espírito Santo, mais vontade de buscar eu tenho. Quando eu sei que eu estou seco? Quando eu não tenho vontade de orar. Como você consegue se acostumar com isso? Você não sente saudade do poder? Você não sente saudade da pessoa? É muito gostoso a presença dele. Mas a Bíblia diz que todo aquele que tem sede, ele sacia. Isso flui do seu interior. É quando nós começamos a experimentar esses lugares altos de comunhão com o Espírito Santo, lá, escondido, que nós o encontraremos. E nós encontraremos o poder de Deus, os rios de Deus, o azeite que é a unção, o mel na rocha que é a sabedoria da palavra. O azeite é a unção, o mel é a revelação. Isso fala do poder. Por isso que muita gente fica distorcendo a Bíblia, porque lê sem revelação, lê sem unção, lê sem orar. Eu quero terminar isso aqui. Apesar de já ter falado isso, eu quero colocar só um texto sobre a unção e o preço da unção. Davi sugere isso, por favor. Põe Isaías 40, versículo 31. Eu vou dizer de novo, para concluir. Você pode ser curado orando 15 minutos. Você pode receber uma bênção financeira orando 20 minutos. Você pode receber qualquer milagre se você se desesperar. Senhor, me ajuda, me socorre. Ele responde. Mas a unção está escondida. Necessita de tempo. Leia lá. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aonde quer se esperar aí? É em oração. Toda vez que você lê na Bíblia o esperar no Senhor, você deve interpretar isso como tempo de oração. Põe aí Salmo 130, no versículo 5, por favor. Leia lá. Espero no Senhor com todo o meu ser. Olha lá, ó. Olha lá, ó. E na tua palavra coloco a minha esperança. É isso aqui que Davi está fazendo, gente. Eu estou trazendo a revelação para você. E Davi ainda vai dizer mais sobre o tempo a sós com Deus. Salmos 40, verso de 1 a 14. Agora eu vou ler o verso inteiro para você. Porque esse verso ele tem tesouro. Salmo 40, verso de 1 a 14. Eu vou ler na versão da King James. Veja. Diz assim, ó. Esperei com paciência no Senhor. Leia mais alto. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Aí diz assim, ó. É em oração. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés de novo aí sobre a rocha e firmou-me num local seguro. Tudo tipologia. Davi está falando por analogia. Ele está dizendo, e Davi ainda vai sugerir que ele ora e ele espera pelo Senhor o dia todo, todo o tempo. Ninguém vai encontrar unção e poder
sem gastar tempo, sem esperar. Tudo que é importante, você dedica tempo. Por isso que Jesus fala que a oração verdadeira não é aquela que você ora no carro. Não é aquela que você ora no avião. Você fala com alguém, pastor, toda hora eu estou orando. Jesus diz, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ele está falando de dar tempo. E veja, você não precisa o Espírito Santo não precisa que dê muito tempo para ele vir. Mas a sua carne é inimiga da oração. Entre o tempo de você vencer a carne e entrar no Espírito, é hora, irmão. A mortificação da carne é um período chato da oração. Então aquele período eu vou te ensinar como passar a carne. Vou abrir os Salmos aqui. Como passar a carne e entrar no Espírito? Comece por Salmos. Vou lá aqui, ó. Ô rapaz, que coisa assustadora. Entrou direto em Salmo 40. Vocês viram? Abri. Esperei com paciência no Senhor. É isso que eu faço, ó. Até a minha carne ser vencida e eu entrar no Espírito, eu estou aqui, ó. Fizeste-me compreender que nem oferendas, nem sacrifício desejastes, nem quereis a mim holocausto para remir os meus pecados. Então eu declararei, aqui eu estou, Senhor. No verso 7. Aqui eu estou. Davi está onde falando sobre isso, gente? Em oração. Aonde que ele está? Em oração. Como é que ele diz? Leia o verso 7. Então eu disse, aqui estou. No teu livro está escrito a meu respeito. Davi era metido, falou assim, profetizaste sobre mim. Agora você percebe, querido, que algo está profundo nisso aqui? Que você deve esperar tempo com Deus, que você deve ficar mais tempo ali. Escolha a hora que as crianças estão dormindo, ou escolha a hora que as crianças não estão em casa. Você é dona de casa, pastor, para mim é difícil. A mãe de John Wesley tinha 19 filhos e orava 1 hora por dia, com 19 filhos. John Wesley já orava 19 horas por dia. Charles Finney, veja, irmão, quem tem unção, ela é palpável. Você reconhece uma pessoa que tem a unção do Espírito. Você vê nos olhos, está fora, está sobre ela. Porque ela encontrou isso, esse melzinho da rocha. Ela extraiu ele dos lugares altos da adoração. Olha para mim aqui. Eu sinto que vocês aqui nesse lugar serão um povo diferente. Poucos tiveram isso, entenderam isso. O Espírito Santo está fazendo algo, e você que está nos assistindo pela internet, você que está aqui, veja, põe Isaías 40 de novo. Oh, esse texto é poderoso. Estou coração do calabás. E a Bíblia diz isso. Isaías 40, no versículo 31. Traga esse texto para você, ó. Talvez você que nessa noite está cansado, esgotado de um evangelho. Irmão, eu falei para minha esposa hoje brincando, dá vontade de servir a Jesus no mato. Porque o evangelho ficou tão cheio de mimimi. Eu vou até usar agora a influência que eu tenho, que isso vai para a internet. Hoje eu fiquei chateado. Uma pessoa, a pastora Fernanda Brum estava chegando em Recife. Eu não sou advogado dela, mas também essas coisas estão ficando chato. E ela chegou lá e as pessoas hoje elas fazem assim, já aconteceu comigo, você está no aeroporto, a pessoa puxa você do nada pelo braço e faz assim, ó, aqui pastor, pá, mas já puxou já. Isso quando elas pegam no braço, que às vezes pega na nuca. Mas você imagina ela que tem aquele cabelão lá embaixo.
Ela chegou em Recife e as pessoas foram puxando ela pelo braço e fazendo selfie. Porque agora, você já viu quando eles fazem com o jogador? Puxa do nada e faz assim. Aí puxaram. Aí no vídeo ela está assim, ó. Ai, não me puxem. Não me puxem. Aí os maldosos colocam assim: olha como Fernanda Brum trata os fãs. E pegaram só a parte que ela fala: não me puxe. Aí o Emerson me mandou o vídeo completo. Dela, o pessoal puxando ela pelo cabelo, puxando ela pelo braço. E aí depois ela dá uma lição: queridos, não façam assim, eu não sou estrela. Eu sou uma pessoa comum igual a vocês. No vídeo completo. Vocês não podem tratar as pessoas, ficar puxando, machuca as pessoas. Mas os maldosos evangeliqueis pegam só o que importa. Você sabe, eu estou assim, chateado com o que eu vejo. De gente que quer ir para a internet só para pegar o lado podre. Sabe o que eu quero, querido? São cristãos que não querem saber quem pecou, quem caiu, quem fez, quem está escandalizando. De gente interessada na presença de Deus. Quero nem saber de fofoca. Você viu, não vi, passou rápido demais. Te disseram, não disseram e não quero que me diga. Eu só quero saber do Senhor. Eu quero eu ficar de pé. Eu quero eu permanecer ali. Eu quero é Ele, eu quero é dele. Querido, você aqui nessa noite, aprenda o segredo de extrair da rocha o mel precioso da revelação. De extrair da rocha o azeite que é a unção. E você vai perceber que por onde você caminhar, você vai atrair pessoas. Pessoas que vão falar: ei, tem algo diferente em você. As suas palavras serão diferentes. E isso, querido, é só em lugares altos da intimidade. Só em lugares altos da adoração. Entre nos lugares altos. Fala para o irmão: lugares altos. Fala para ele: lugares altos. Aonde é que está a unção? Onde é que está, seu Haroldo? Lugares altos. Onde é que está, Rick? Lugares altos. Você precisa ir para lugares altos. Xaralabás, fique em pé no seu lugar. Choco, seracalabás. Há algo aqui nesse lugar. Há algo aqui nesse lugar que é sobrenatural. Vem aqui o pessoal do instrumental, por favor. Há algo aqui que vai além, que transcende. Eu quero que você encontre esse lugar alto agora. Se esqueça de onde você está. Eu quero que você não se preocupe, por favor. Eu quero que você não se preocupe, querido, com quem está do seu lado. Eu quero que você voe como águias agora. Entre nas regiões celestiais. Entre nas regiões celestiais aonde o Senhor está sentado. Vai espiritualmente nos santos dos santos. Vai espiritualmente nos santos dos santos. Ele está no seu espírito. Vai lá e extraia dessa rocha. Vai lá e extraia dessa rocha. Dá nota para mim. Eu me rasgo. Dá nota para mim. Sararabababás. Levante as suas mãos e cante assim: santo, santo. Cante alto e forte. Vai repetindo isso, vai em lugares altos.
Repita isso constantemente. Diga que Ele é santo. Mais forte, levanta as mãos e cante alto. Agora cante glória, glória. Solte a sua voz, solte a sua voz. Glória. Eu quero ouvir você cantando mais alto que você puder. Glória, glória. Extraia o mel da rocha agora. Extraia o azeite da pedra. Glória, glória, Se eu passar pelo
Espírito Santo é singelo. Ele está te chamando de volta para o campo, para a batalha. Ele é singelo. Ele é singelo. Ele está dando dons. O poder está vindo sobre pessoas aqui agora. A unção está vindo sobre pessoas aqui agora. Extraia esse azeite da rocha. Eita, você está em lugares altos da adoração. Eita, você está em lugares altos da adoração. Comece a extrair a unção agora. Ei, é para você. Comece a extrair a unção. O seu ministério não é medíocre. O seu cristianismo não é medíocre. Glória! Deus está te dando um ministério de poder. Quero ouvir as orações de lágrima. Aquela oração de Ana, a oração. Extrai a unção da rocha agora. Ora em línguas. Ora em línguas. Você não será a mesma pessoa. Ele está mudando você hoje. Ele está lhe dando algo sobrenatural, uma unção de poder. Extraia essa unção aí. Extraia essa unção aí. Extraia essa unção. Bem suave. Levanta as suas mãos e adore a Ele. Adore, adore no Espírito. Entra no seu Espírito agora. Ele está aí agora. Ele está aqui agora. Ele está aqui agora. Ele vai lhe dar sonhos e visões, poder de proclamação, autoridade na pregação. Extrai essa unção. Você está em lugares altos. Toque agora. Pega o mel, pega o azeite.